De volta ao seu programa e hoje a gente está conversando sobre essa tragédia que aconteceu nas Filipinas e a gente está falando como estão acontecendo as ajudas vindas de vários locais do mundo até esse país que vive um momento bastante complicado da sua história, né? Eu vou conversar agora aqui no seu programa com o Giovanni Dolife. Ele é meteorologista lá do CPTEC, que é o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, que pertence ao INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Giovanni, obrigado pela sua presença aqui no seu programa, viu? Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Deixa eu te perguntar o seguinte, por que é que fenômenos desse tipo, Giovanni, acontecem? As Filipinas, elas são uma área que podem ser afetadas, inclusive, por outros fenômenos naturais? Assim, Wagner, a gente tem a geografia que contribui muito ali nas Filipinas. Só um minutinho, acho que seu microfone está com algum problema aqui, o microfone do Giovanni. A gente vai trocar aqui. Pode me passar aqui? Obrigado. Acho que esse está funcionando. Agora sim? Me escuta? Agora sim. Agora sim, beleza. Então vamos lá. Então uma questão geográfica favorece esses fenômenos muito intensos acontecerem ali nas Filipinas. E que condições são essas? Bom, a gente tem ali o Oceano Pacífico muito quente. As águas por ali têm temperaturas muito acima dos 26 graus, às vezes passam dos 30 graus. Então na superfície são essas condições que favorecem a formação de um tufão, de um furacão. É a água quente que é o combustível para a formação. E na atmosfera a gente tem ali latitudes tropicais, né? Latitudes onde você não tem ventos muito fortes na atmosfera livre. Então isso permite que instabilidades fracas na atmosfera vão ganhando força com essa água quente, toda essa umidade, esse calor, que são combustível. À medida em que essa instabilidade vai ficando mais intensa, ela começa a ganhar rotação. Se esse aí forma o tufão, na categoria mais baixa, mais fraca. Se ele ainda continua se deslocando sobre água quente, ele vai ganhando cada vez mais força, né? Então, quanto mais tempo ele ficar sobre o oceano quente, ele vai ficando mais forte. Então ele ficou por um bom tempo, vários dias, o Haiyan ficou andando sobre essas águas muito quentes e no ponto exato em que ele encontrou ali o arquipélago das Filipinas, ele estava na sua maior intensidade, com a categoria máxima. Agora, existe condição de se prever esse tipo de tragédia? O deslocamento dos furacões geralmente é previsto, sim, até com alguns dias de antecedência. Então, os meteorologistas já tinham conhecimento de que um fenômeno com uma intensidade muito grande iria acontecer, né, com grandes chances, né? Então, é uma previsão até com bom índice de acerto, porque é um fenômeno que ele se desloca lentamente ao longo de vários dias. Então, dá para você ir acompanhando, até por imagens de satélite, você vai acompanhando essa trajetória, né? Então, já se tinha essa expectativa. Eu acho que aí a dificuldade é realmente de se mobilizar ali naquele grande número de ilhas, né? A gente viu a Bianca falando aí em 500 ilhas, né? Então a dificuldade de mobilizar a população por ali é muito grande, né? É muito grande, né? E se você pensar que esses ventos atingem uma área muito grande, são ventos acima de 300 km por hora, né? Por mais que você tente fazer alguma coisa, não tem muito para onde correr com ventos dessa velocidade, né? Então é difícil realmente você se prevenir de um fenômeno tão intenso como esse. Ô Giovanni, agora o que todo mundo quer saber é o seguinte, isso pode acontecer no Brasil? Qual que é a nossa temperatura? Aqui a gente tem uma geografia diferente de lá, para nossa sorte aqui. O oceano não tem águas tão quentes, né? E as áreas com água mais quente, que ficam ali próximo do Nordeste, elas não têm uma superfície muito abrangente, é uma área pequena. Então as instabilidades que se formam, elas logo chegam no continente e aí se dissipam, causam alguma pancada de chuva mais forte, mas não chega a formar um fenômeno daquele tipo, né? Que lá na Indonésia é chamado de tufão, mas aqui no Atlântico seria chamado de furacão. É o mesmo fenômeno. Mas qual a diferença? Então, a diferença é só a geografia, o lugar onde ele acontece. Os americanos escolheram chamar esses fenômenos, quando atingem eles, de furacões, tanto na costa do Atlântico como na costa do Pacífico. Sim. Então, aqueles que chegam na América do Norte são furacões. Aqueles que acontecem lá na Ásia, eles são os tufões. E ali no Índico, no Oceano Índico, ali quando chega na Índia e tal, ali eles são chamados simplesmente de ciclones, mas são o mesmo fenômeno. E os tornados? Os tornados são bem diferentes. Eu costumo dizer que a diferença entre um e outro é da ordem de mil vezes. Na intensidade. Na intensidade, no tamanho principalmente, no tamanho, né? Porque os ventos podem ser muito fortes também nos tornados, podem chegar a 200, 300 km por hora. Então na intensidade dos ventos eles são parecidos, mas no tamanho.
Um tornado ele pode ter a largura de 1 quilômetro mais ou menos, e um furacão pode ter 1.000. O Haiyan, por exemplo, tinha 2.200 quilômetros de diâmetro. Então os furacões e tufões, eles só são vistos do espaço, a partir de satélites. Já os tornados do espaço a gente não consegue ver, porque eles são pequenos, a gente vê da Terra. Você vê aquele funil, aquele redemoinho de vento girando, né? E duram muito pouco. A ordem de grandeza de duração também é da ordem de 1.000. Um tornado dura alguns minutos e o tufão, o furacão, dura vários dias. Então a destruição de um furacão é muito maior do que a de um tornado. Agora eu te perguntei sobre o Brasil, se a gente tem uma geografia que propicia coisas desse tipo, né? Em março de 2004, o furacão Catarina atingiu o sul do Brasil. Os prejuízos econômicos foram grandes, cerca de 25 mil residências foram atingidas, 3 pessoas morreram e 18 ficaram feridas devido aos efeitos do Catarina aqui no Brasil. A Bianca tem mais informações sobre esse momento, Bianca? Vamos tentar resgatar isso aí historicamente. Quais informações que você tem sobre o Catarina, que aconteceu em 2004? Ok, Wagner. Bom, há 9 anos, isso em 2004, então, o furacão Catarina, não Katrina, tá, gente? Às vezes a gente confunde. Catarina é o que aconteceu no sul de Santa Catarina e também norte ali do Rio Grande do Sul. Esse furacão devastou parte de Santa Catarina, ali também boa parte do estado gaúcho. O fenômeno conhecido como o primeiro furacão do Atlântico Sul deixou 14 municípios em estado de calamidade pública. Em 2 dias... foram aí no dia 27 e 28 de março de 2004, morreram pelo menos 3 pessoas. Santa Catarina teve prejuízos, como o Wagner citou aqui, que superaram a marca dos 850 milhões de reais. De acordo com a Defesa Civil, 1 milhão de moradores sofreram com esse furacão chamado Catarina. A forma como o furacão aconteceu no sul do estado surpreendeu os especialistas. A população de Arroio do Silva, ali no sul de Santa Catarina, assistiu à chegada desse furacão. Pouco mais de 5 horas depois desse fenômeno, a chuva e o vento estavam tão fortes que destelharam várias casas. O mar chegou também a atingir residências próximas ali da beira da praia. O furacão Catarina deixou 33 mil desabrigados e 18 pessoas feridas. Mais de 25 mil casas foram atingidas e 993 casas foram destruídas. Wagner, a gente costuma pensar assim, não, tornado, furacão, fenômenos naturais não acontecem aqui no Brasil. E de fato são raros, mas não são impossíveis e o Catarina é prova disso. Inclusive temos outras tormentas, outros furacões. Esse ano, numa cidade, não vou me lembrar o nome agora, mas uma cidade no interior paulista, sofreu também um furacão. Recebeu um furacão ali na cidade, destruindo várias casas e também desabrigando muitas pessoas e devastou a cidade, realmente trazendo grande prejuízo ali ao município. O Giovanni está aqui com a gente para contar que realmente não são tão comuns, né? Não são fenômenos comuns devido até à condição climática que a gente tem aqui no Brasil, mas também não são impossíveis, né, Giovanni, Wagner? Ok, Bianca. Eu até achei um estudo aqui, vai acompanhando aí, Bianca, daqui a pouco eu te chamo para mais informações. Olha um estudo que eu encontrei aqui, Giovanni, Bianca. Um estudo desenvolvido pela Universidade Estadual de Campinas mostra que o estado de São Paulo lidera o ranking de registro de tornados no país e inclui a região de Campinas na rota de risco para esse tipo de ocorrência. E o Brasil ocupa o 2º lugar em uma lista de países com maior incidência no mundo, de acordo com essa pesquisa. Realmente esses fenômenos acontecem tão fortemente no Brasil, tão fortemente no interior de São Paulo e a gente nem fica sabendo, Giovanni? Eles acontecem mais do que o que a gente fica sabendo, isso é fato mesmo. Muitas vezes eles acontecem no meio de uma tempestade, com vento, chuva, às vezes à noite, e ninguém vê, né? Uma intensidade menor até, né? Menor, às vezes a gente ouve falar em destelhar, um temporal, um vendaval, não sei aonde, causou destelhamento de casa. Pode ter sido um tornado que aconteceu ali, né? Então, muitos dos registros das ocorrências, na verdade, não são registrados, né? Tem trabalhos que mostram também um aumento no número de registros ao longo das últimas décadas. Ah, é? Isso
poderia ser atribuído à mudança do clima, mas em pequena porcentagem. Isso é mais atribuído ao maior acesso que as pessoas têm às mídias, à tecnologia, para registrar, né? Por um celular, por exemplo, você registra facilmente, às vezes está lá na praia ou em algum lugar, às vezes passeando de férias, e você consegue registrar um evento desse. Esse caso que a Bianca citou do interior de São Paulo, que aconteceu, se não me engano, em Guaratuba, ele aconteceu e a gente teve várias testemunhas, tem vídeos mostrando o momento em que esse tornado passou. Então, quando você tem um registro por vídeo, isso fica claro, a gente não tem dúvida, né? Então, os estragos foram grandes ali na cidade. E em Indaiatuba, ali próximo a Campinas, e aí talvez por isso esse estudo foi tão bem feito ali na região, a gente teve em 2005 também um tornado muito intenso, um tornado F3, na escala que vai de 1 a 5, então ele era bastante intenso e ele tinha vários vórtices girando ao mesmo tempo, né? Isso até nos Estados Unidos, que é o país onde a gente tem a maior frequência, é raro de acontecer. Então a gente pode ter sim fenômenos extremos como esses acontecendo aqui no Brasil. Bom, você está dizendo que existem esses fenômenos e mais comumente do que a gente tem informação. E você citou um outro estudo que vai mostrando cada vez mais a incidência no decorrer das décadas. A gente pode ficar preocupado aqui no Brasil e de repente a gente passar por uma tragédia dessa magnitude por conta de um fenômeno natural? Olha, como essa nas Filipinas, não. Porque ali a gente teve o tufão acontecendo e a gente, como a gente conversou aqui, eu expliquei que a gente precisa de uma área muito grande, oceânica, com águas quentes, e isso a gente não tem aqui na América do Sul, no Atlântico Sul, né? Estamos então, geograficamente protegidos. Geograficamente protegidos de tanta intensidade. Mas, eventualmente, mesmo com pouca frequência, é raro, mas a gente pode vir a ter um novo Catarina, por exemplo, né? Um furacão de categoria... O Catarina foi categoria 1, então ele é do mais fraco, mesmo assim ele causa estragos, causa prejuízos, causa danos. Mas no Brasil, o que causa o maior número de mortes e de prejuízos são as chuvas intensas. Né? Todos os anos, entre outubro e Rio março, de Janeiro principalmente, Rio de Janeiro, né? Na área serrana. Da tragédia na região serrana, né? A gente teve também recentemente no Nordeste, em Santa Catarina também no final de 2008. Então são as chuvas intensas os maiores deflagradores de desastres naturais no Brasil, seja em termos de número de mortes, como em termos de prejuízos financeiros e perdas de patrimônio. Legal. Muito obrigado pelas informações, Giovanni. Conversei aqui com o Giovanni Dolife, que é meteorologista lá do CPTEC, do INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Muito obrigado pelas informações. Muito obrigado, até a próxima. Até a próxima. Vamos fazer uma paradinha rápida para o intervalo? No próximo bloco, a gente vai entender melhor como é que estão acontecendo as ajudas que a ADRA tem desenvolvido ali com as Filipinas. A gente vai conversar com o pastor Guinter Valauer e também com a Larissa Preuss, que faz parte de um grupo, um time de resposta a emergências da ADRA. Não sai daí, o seu programa volta já.